Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o F-Show da ESPN e o de primeira da UOL, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que oficializou a contratação de Ramon Sousa, paraguaio de 25 anos, que jogava no Nottingham Forest. Vai chegar aí e reforçar o Verdão para a temporada, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Celso Arden! Agora eu quero ver. O Ramon Sousa chegou. Agora eu quero ver se ele conhece. O Ramon Sousa chegou. Ramon Sousa chegou. Joga ali pela esquerda, rapidinho. Não sei se é habilidoso, não sei se é driblador, mas olha lá, ó. Começou no River Plate do Paraguai em 2020. Passou por Olímpia, Ginásio La Plata, aí o primeiro clube argentino, depois jogou no Talleres de Córdoba, jogou com o Garro lá. Destacou-se tanto que foi negociado para o Nottingham Forest em agosto do ano passado, fez poucos jogos por lá, não brilhou não, ó, jogos 23, só que como titular somente 4, 3 gols e 1 assistência. Na seleção paraguaia, onde ele é constantemente convocado, já são 23 jogos, aí um número relevante, 1 gol e 1 assistência, aí não impacta tanto. Que tipo de reforço, que não custou barato não, né? Estão falando de que pode chegar a 14 milhões de euros com metas atingidas, mas acima de 10 certamente vai custar, vai ser. Vale isso tudo? Assim, Plirra, eu acho que libras, vale, né? Sim, eu acho que o valer ou não é muito do que ele mostrar aqui, né? A gente, por exemplo, eu pelo menos colocava Borja e Guerra na época que vieram como dois reforços que valiam o investimento, chegaram aqui, se tivesse custado uma água morna e um pão de queijo, não ia ter funcionado. Né? Mas assim... É uma tradição do clube, é uma tradição histórica do clube. Não, a verdade, porque assim, eu acho que a gente vai colocar se o reforço vale ou não. Tem mais corneteiro que palmeirense? Cara, A gente vai colocar se vale ou não a partir do que o jogador de fato desempenhar, né? Não tem, o jogador pode custar 100 milhões, mas se ele chegar e resolver, assim, é óbvio que os torcedores vão se entregar a ele. A expectativa em cima dele? Com ele, primeiro de tudo, acho que a gente tem que falar que o Ramon Sousa ele só chega por um movimento muito inteligente do Palmeiras, porque o Ramon Sousa, como a gente vê, é um jogador que é constantemente convocado pela seleção paraguaia, e eu acho que é um contexto muito único o fato dele abrir mão de jogar no Nottingham Forest, que é um time bem classificado, inclusive na Premier League, para vir jogar no Palmeiras, e para mim isso acontece... Mas ele abriu mão ou os caras falaram vaza? Não, Plirra, esse movimento ele só acontece porque tem uma Copa do Mundo chegando e ele sabe que não tem espaço hoje no Nottingham Forest. Eu tenho certeza absoluta disso, não é uma informação, mas é uma sensação muito grande porque o jogador, com a Copa do Mundo se aproximando, ele abre mão de sonhos e faz movimentos em que ele consegue enxergar que ele vai jogar. Para mim é muito claro, o Paraguai ano que vem vai para a Copa do Mundo e o Ramon Sousa ele precisa de minutagem e ele sabe que jogando no Palmeiras, jogando o Campeonato Brasileiro com frequência, Libertadores da América, Copa do Brasil, se ele se destacar, não existe uma unanimidade na seleção do Paraguai a ponto de, não, esse jogador, tirando os jogadores de Premier League, como ele era há pouco, eu acho que se ele jogar muito bem, existe um encaixe para ele dentro da seleção paraguaia. Então eu acho que é um movimento inteligente do Palmeiras, porque você pega um jogador que acabou de chegar, em agosto de 2024, ele chega no Nottingham Forest, há essa movimentação de Copa do Mundo no ano que vem, você fala, opa, peraí, esse cara não tá jogando, eu posso trazer ele, posso me reforçar. Eu acho que é um jogador taticamente importante. O Palmeiras paga o que o Nottingham pagou, né? Exato, por isso mesmo que o Nottingham abre mão, né? Porque ele não perde nada, perde obviamente o ano de salário. Não vai ficar né? no prejuízo. Mas não fica no prejuízo. Então assim, é um movimento inteligentíssimo, porque você fala sobre jogadores de Premier League, é a primeira prateleira do futebol mundial. É claro que ele não estava jogando. E pode ser que ele chegue aqui e vá muito mais, a gente fala, ele jogou 90 milhões fora. Mas é um jogador que taticamente agrega para o time, é um jogador que vai recompor, vai fazer o trabalho tático que a gente estava falando aqui sobre o Pedro e que para o Abel Ferreira é absolutamente importante. E é um jogador que ele te traz uma variação, né? A gente viu, principalmente no Mundial de Clubes e durante a passagem do Abel, né, os jogadores ultrapassando bastante contra o Botafogo, foi assim que foi decidido o jogo, né? O lateral ultrapassando e o ponto trazendo para dentro, finalizando. Tá escrito ali no nosso GC, né? Ele é um destro jogador que joga pela esquerda, normalmente um jogador que puxa para dentro, tem um Piquerez na ala, um jogador que vai puxar a marcação, que vai dar profundidade. O Sousa é esse cara que tem a capacidade, para mim, de ter uma excelente passagem pelo Palmeiras e assim,
Claro, há muito preconceito porque é um jogador de 90 milhões que chega e não jogou na Europa, né? Sempre tem esse preconceito. Ah, bateu na Europa. 90 milhas. O Facundo custou 70. Mas de novo, seria um Facundo 2.0, Prats? Olha, eu tenho muita dúvida em relação ao Ramon Sosa. Porque ele é um jogador que tem características citadas pelo Celso mesmo, mas um jogador que precisa de espaço para jogar. É um ponta. Tem muito a ver com o que o Abel Ferreira... É o ponta. Tem muito a ver com o que o Abel Ferreira gosta de atacante, jogador de lado de campo. Ponta ou pontinha? Por enquanto não está esse pontão todo, não. Por enquanto não é esse ponta todo, não. Ele é um jogador de poucos gols, é um jogador de muita movimentação e geralmente até no Nottingham Forest para jogar, ele entrava em segundo tempo assim, jogo para contra-ataque. O time estava ganhando, defendia atrás, bola lançada. Aí ele vai bem, com espaço para correr, com esse espaço para aproveitar a bola que vai ser jogada para ele. Então, assim, no Palmeiras, talvez ele enfrente um outro cenário. Eu acho que tem um treinador que gosta desse estilo de jogador, mas, para mim, o preço que o Palmeiras está pagando pelo Sosa é um preço acima do que ele mostrou até agora. Pode chegar e arrebentar. Pode chegar e daqui a pouco falar o seguinte, não, o Palmeiras pagou, o jogador está dando uma resposta muito boa. Mas, no primeiro momento, me causa dúvida a contratação. Bubu, você prefere um jogador de 90 e um de 70, que são basicamente para compor elenco, ou um de 160 para resolver? E aí? Eu prefiro um 160 para resolver. Você vai resolver um problema? Garantido resolve o problema? Eu prefiro o de 160. O problema é a garantia, né? Se você tem essa garantia, esse cara vai me resolver, né? Agora... O Vitor Roque ainda não resolveu, né? Não, ele foi de 150, foi mais caro, 25 milhões de euros, né? Foi mais caro. Agora, que bacana essa fase do Palmeiras. Uns pouco, hein, Capira? Cara, o Palmeiras está fazendo nesse ano. Tem time aí que Todo dia eu penso isso, Pirra. Tem time aí que 10 milhões de euros, não vou nem falar dos 14 com as metas cumpridas. 10 milhões não é o orçamento desse ano, é o orçamento dos próximos 5 anos. Mas o Palmeiras crise de rica. Nesse ano o Palmeiras fez as 4 maiores transações da sua história, né? Em valores, né? 500 milhões de Facundo, Paulinho e o Ramon Sosa. Mas é o método do Palmeiras mesmo. É invejável a condição do Palmeiras. Tudo bem, vendeu muito bem vendido o Hendrick, depois o Estevão e tal. Vitor Reis. Vitor Reis. Tem 3 jogadores, 1 bilhão, né? Que a gente fala, né? 3 jogadores do Palmeiras. Luiz Guilherme. Isso aí. Então, mas eu acho que a gente tem que alinhar um pouco 30 segundos pra gente ir pro break. A gente tem que alinhar um pouco as expectativas, Plirra, sobre substituto do Estevão. O substituto do Estevão não existe, não tem, não vai trazer um substituto pro Estevão. Alan, se colocar a expectativa em qualquer jogador dentro do Palmeiras de ser o Estevão, é quebrar a cara na certa. Não tem como. É outro nível, outra prateleira. O Estevão é outra prateleira. Dos jogadores que o Palmeiras tem condição de pagar. Feliz é o Palmeiras que pode errar, pode investir esse dinheirão e não lamentar tanto o dinheiro colocado num jogador. Sobre o mercadão da bola, hein? O Palmeiras, então, anunciou a contratação de Ramon Sosa. André Hernan já disse ontem, jogador do Palmeiras, vai ser jogador do Palmeiras. Depois da eliminação, o Palmeiras correu aí para agilizar essa contratação. Enquanto o telefone toca, não é dívida. Notícia. Tem cobrança até feriado, gente. É a hora que o pessoal tá lá vacilando e atende o telefone. Exato. Bem-vindo, Ramon Sosa, então um jogador atacante aí chegando para o time do Palmeiras. Teve que correr até porque perdeu 2 jogadores importantes. Chegou já, né, Hernan? Tá lá na academia de futebol já. Daqui a pouco já vai estar treinando com o restante do elenco quando o Palmeiras se reapresentar depois dessa folga. Tem um vídeo aí deles da apresentação dele, né? E até bater um bumbinho aqui para nós. Opa! Eu falei que... Tem o bumbo, a gente tem o bumbinho aí agora. Eu falei que quem é... batendo um bumbo aí. Não. Batendo um bumbinho aí do seguinte, que uma pessoa do Palmeiras, um conterrâneo dele, foi fundamental nessa negociação. Gustavo Gomes. Quando apareceu o Palmeiras lá em janeiro, o Ramon Sosa falou, vou jogar ao lado do meu ídolo. E aí não rolou, porque era mais uma sondagem, o Palmeiras ainda estava montando elenco, não tinha Tigrinho, né? Não tinha o Vitor Roque, Facundo estava chegando. E aí ficou meio que uma coisa em stand-by. E aí, como o Palmeiras perde o Paulinho e sabia que a situação ia ter que, né, ter um tempo para recuperação, com calma e tal, e aí você tem o Estevão indo embora para o Chelsea, viu-se a necessidade de correr de novo nessa bola. E aí, o que foi muito bom para o Palmeiras é que o Nottingham Forest ele não estava nos planos. Era um jogador que estava lá para negócio, né? Ele tinha um contrato longo até 2029. E aí o Palmeiras está pagando 12,5 de euros
mais bônus ali e tal, metas atingidas, vai chegar a 14 a operação total. Dá uns 90 milhões de reais. E o Nottingham pagou 11 quando fez a negociação com ele, né? E assim, uma pessoa muito importante do Palmeiras, muito próxima ali na comissão técnica, me disse que a escolha foi porque ele é um jogador tático, um jogador que te dá mais opções e é um cara que tem um entendimento tático muito grande e é um jogador de força física, ou seja, um jogador que está bem fisicamente e que tem isso como característica. Então o Palmeiras contrata um jogador que é uma aposta também, que é 25 anos, é bem da cultura de contratações do Palmeiras, jovem jogador, já experiência fora, é de seleção, e aí o Gustavo Gomes passou a mão no telefone e falou assim, ó, vem jogar com o pai. Que moral, é? Venite a jogar com tu papá. E aí, tipo, o moleque falou, eu vou agora, é pra já. Então, assim, é legal porque você vê o engajamento, claro, da direção, do departamento de análise de mercado que mapeia os jogadores, né? O Palmeiras que tem dinheiro, né? O presidente Leila, o ok do Abel, mas você vê o envolvimento do capitão do time nessa parada de chamar o cara e falar, ó, vem aqui tem estrutura, aqui você vai jogar, aqui vai ter grandes competições, tem um grande treinador, vem. E aí o negócio se deu rápido até. E é legal ver jogadores que têm essa liderança atuantes, né? Contribuindo para o time, não só dentro de campo, não só ali pela questão técnica e na conversa com os companheiros, com o árbitro, mas exerçam uma liderança também dentro do clube, né? A gente cobra tanto, né, que o jogador seja mais engajado, tenha voz. Então é muito legal ver isso. E no Palmeiras a gente vê isso não só com o Gomes, mas também Marcos Rocha, né? O Everton. Esses jogadores, esse núcleo ali, eles têm esse posicionamento que é bem interessante. Ô, PVC, chegando então mais um atacante, né, para repor uma saída pesada, que é a do Estevão, tem o Paulinho também, mas mais na posição do Estevão. Os últimos números não são tão atraentes assim. Pelo clube inglês, pelo Nottingham Forest, na temporada foram 23 jogos, 4 como titular, 3 assistências e nenhum gol. Como é com que status chega esse jogador nesse momento para o time do Palmeiras? Mentira, perdão, deixa eu corrigir. 3 gols e 1 assistência, perdão. Corrigida aqui a minha informação. Mas ele fez 19 jogos na Premier League, sendo 1 como titular. É aquilo que eu falei, a gente contrata um jogador estrangeiro que eles não querem. A lógica é essa. Também era, nesse ponto em 92 também era. O Miller voltou para o São Paulo quando o Torino não queria. Mas o Torino era um clube médio da Itália. Eu acho importante, porque precisa começar a montar o time novo, mas é mais uma montagem, de novo, de uma equipe do Palmeiras que está no processo de transição. A temporada é uma temporada de transição. É uma temporada com risco de terminar sem ganhar título nenhum. Você mudou o time titular do jogo contra o Chelsea. Vamos lá. O Everton. Giai não existia um ano atrás. Giai. Mikael, Bruno Fux, Emi Martinez, Alan, Estevão, Facundo, Vitor Roque. 7 jogadores não existiam um ano atrás. Então, já tocamos nesse ponto no começo do ano, é um outro time do Palmeiras, que está sendo remontado, e que tem que ter sucesso nos próximos 5 anos, como teve nos últimos 5. Mas dá trabalho para fazer isso. Tem adaptação. O Vitor Roque está demorando para jogar o que ele pode jogar. A gente acha que ele pode jogar. O Facundo tem altos e baixos, virou um jogador mais tático do que o talento que resolva jogo. O Alan está ganhando posição porque o Veiga e o Maurício não estão rendendo. O Ramon Sousa vai ter que entrar no time, se adaptar rápido e sair jogando. Mas ele não conseguiu fazer isso na Inglaterra. Vai ter que fazer no Brasil. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!